tudo bem? Bem-vinda, Daniela, a mais essa edição do Expresso Israel, nosso programa que traz as principais novidades da semana em Israel e no Oriente Médio. Dani, tem um assunto principal que é esse novo governo de Israel e um novo primeiro-ministro, né? O primeiro de esquerda depois de décadas. Conta essa história para a gente. Pois é, o Yair Lapid, né, que agora é oficialmente o primeiro-ministro de Israel, ele não é exatamente de esquerda, no sentido mais tradicional, mas ele é um cara realmente progressista, né? Ele é de centro-esquerda, progressista, um cara que a esquerda e o centro, e os progressistas em geral se identificam com ele. Ele é um cara que ele entrou agora para ser primeiro-ministro temporário até as eleições que vão acontecer em 1º de novembro, né? Então, na verdade, ele tem 4 meses como primeiro-ministro temporário, só que depois ele vai ter mais uns 2 meses por aí até a formação de um governo, se conseguirem formar um governo depois das eleições. Então, ele tem pelo menos 6 meses como primeiro-ministro, e ele é um cara que a gente acho que já falou dele, ou pelo menos eu escrevi para o IB um pouco sobre a carreira dele, quem ele é. Ele é um cara que era uma espécie de William Bonner israelense, um cara bem conhecido assim no métier cultural e jornalístico. Ele foi âncora de TV, ele foi ator, escritor, e ele era assim meio playboy, né? Ele, na verdade, era um garotão assim, conhecido como fez filmes e tal. E aí, exatamente 10 anos atrás, ele resolveu entrar para a política, numa ideia de que Israel estava sem uma pessoa de centro, uma pessoa progressista, mas que não entrasse tanto numa questão mais tradicional de esquerda-direita, mas que fosse uma pessoa que representasse a classe média secular de Israel em questões que essa classe média secular quer, como sei lá, questões de LGBT, questões de né, de costumes, a alta do custo de vida, questões que não são aquelas tradicionais que se debatiam até, sei lá, alguns anos atrás em Israel, paz com palestinos, e sei lá, esse tipo de coisa que, segundo ele, o público israelense já estava cansado dessas brigas internas entre direita e esquerda em alguns assuntos específicos desde o começo da criação de Israel, e existe um público progressista que também é interessado em outras questões, né? Principalmente nessas que eu falei de direitos LGBT, de questões de custos de vida e, principalmente, na verdade, eu deixei para falar por último, mas é principalmente uma questão de secularismo versus religião, né? Quer dizer, o pai dele, o Tommy Lapid, era um cara que ele ficou famoso como político em Israel por fundar um partido chamado Shinui Mudança, na década de 90, justamente para tentar tirar a religião do Estado. E aí Lapid, o filho dele, ele continua nessa linha, né, quer dizer, apesar de que ele é menos radical do que o pai dele nesse sentido, ele quer conversar com os religiosos, ele quer chegar a um meio termo com os religiosos, mas ele não quer que haja uma obrigação dos seculares, por exemplo, em viver a vida de maneira religiosa. Ele não quer que haja muita intromissão da religião no Estado, né? Então, o Lapid, ele, na verdade, está agora como esse primeiro-ministro temporário e ele está uma semana no cargo, né? E a esquerda israelense está meio que, enfim, comemorando, né, o fato de que realmente desde 1999, desde Ehud Barak, que era do Partido Trabalhista, você não tinha um primeiro-ministro que era claramente do lado mais à esquerda do campo político, apesar de que você pode dizer que Ehud Olmert ele mudou um pouco de lado, ele era bem de direita, ele ficou mais de centro, o próprio Ariel Sharon deu também uma guinada um pouquinho mais para o centro, mas o Lapid realmente era um cara que começou mais à esquerda, hoje ele está mais centro, mas ele é centro-esquerda, a gente pode dizer. Então, a esquerda está bastante animada, apesar de, como eu disse, ele tem 6 meses, provavelmente, de governo, ele não tem muita autoridade para fazer nada muito
revolucionário, ele não pode imediatamente, vou acabar com o conflito com os palestinos, ele não pode fazer isso. Ele não tem esse mandato do povo, né? E, além de que um governo de transição até eleições também não, há certos limites para o que um primeiro-ministro pode fazer. Mas o discurso dele nessa primeira semana é um discurso de vamos conversar um pouco na linha do que foi o governo de coalizão que ele fez parte com o Bennett, né, com o Naftali Bennett. Vamos conversar, somos todos irmãos, todos queremos o bem de Israel, vamos parar com essa polarização, né, que a gente conhece bem no Brasil, Estados Unidos. Vamos trabalhar juntos, centro, direita, esquerda, pelo bem do país, e não em ideias aí meio abstratas que fazem a gente ser rival um do outro, né? Então, ele fez um discurso muito bonito na posse dele, e ele fez várias coisas nessa primeira semana, uma delas, principalmente, foi uma viagem à França, a Paris, em que ele se encontrou com Emmanuel Macron, e foi assim um encontro quase de hollywoodiano, de filme de namorados correndo um para o lado, correndo na praia, um para abraçar o outro, tem fotos incríveis dos dois abraçados, e botando a mão na cabeça um do outro, e botando a testa na testa, porque eles têm uma similaridade em termos de... São jovens, né? O Lapid tem 58 anos, ele tem um jeitão de jovem, né? Aquela coisa progressista, né? Aquela coisa... O Macron certamente está muito feliz de ter recebido o Yair Lapid numa visita que já estava marcada para antes. Ele também, eu acho que ele não ficaria chateado de receber o Naftali Bennett, mas certamente ele ficou muito mais feliz de receber no Champs-Élysées o Yair Lapid. E o Benjamin Netanyahu, como vai? Olha, Netanyahu, nesse momento, passa por um momento interessante, né? Por um lado, ele está com esperança de que ele vai voltar a ser primeiro-ministro, porque tem essas eleições no dia 1º de novembro, então tem campanha eleitoral saindo do forno, ele certamente vai demonizar, né, esse governo de coalizão que caiu, né, que era um governo que tinha 8 partidos de centro-direita, esquerda e um partido árabe que colaboraram, ele vai demonizar isso, ele vai dizer que não há lugar para esse tipo de colaboração, que é um ou outro, né? Que é ou direita ou esquerda, não pode ficar fazendo essa coisa de todo mundo colaborar. E certamente essa vai ser uma campanha, novamente, como era nos últimos 12 anos, 13 anos, vai ser uma campanha pró-Netanyahu, contra anti-Netanyahu, né? Vai ser pró-Bibi, anti-Bibi. E, ao mesmo tempo que ele está nessa coisa da campanha, ele está enfrentando um julgamento, na verdade, vários julgamentos, porque ele foi acusado de 3 casos de corrupção. Um caso houve um julgamento, quer dizer, o tribunal escutou testemunhas durante o ano passado inteiro, e agora deu uma parada, que era um caso que foi chamado de caso 4.000 aqui, que era a troca de favores com o dono de uma empresa de comunicações, que o Netanyahu, segundo a acusação, fez favores para esse empresário em troca de reportagens positivas sobre ele, Netanyahu, no site desse magnata. E agora começou, então, a ouvir testemunhas, né? O tribunal começou a ouvir testemunhas num outro caso, que é o caso 1000. Esse caso 1000 é também troca de favores entre o Netanyahu e um magnata, na verdade 2, mas principalmente um magnata do cinema israelense que mora nos Estados Unidos, chamado Arnon Milchan. Esse Arnon Milchan é conhecido, ele é produtor de TV, de cinema, ele fez Fight Club, ele fez um montão de filmes famosos. Esse cara foi produtor, e ele é riquíssimo, mora em Los Angeles, e ele é israelense. E ele nunca conseguiu ter a cidadania americana. Ele mora lá a partir de vistos, né? Ele vai renovando os vistos dele. E, segundo essa acusação, esse cara, Milton, pediu ao Netanyahu que o ajudasse a conseguir um visto de 10 anos para ficar nos Estados Unidos, conversando com o alto escalão do governo americano, John Kerry, na época, que era o secretário de Estado, e pessoas importantes, para conseguir visto para esse
a magnata do cinema israelense para ele continuar morando nos Estados Unidos. E, em troca, esse cara, o Arnold Milton, e um outro cara australiano famoso também, riquíssimo, chamado Parker, esses dois caras, em troca, teriam dado presentes a quase 1 milhão de shekels para a mulher do Netanyahu, para Sarah Netanyahu, e para o próprio Netanyahu, para Sarah Netanyahu. Presentes como champanhes caríssimas, joias. E a própria Sarah Netanyahu ficava ligando para os assessores, por exemplo, do Arnold Milton, para dizer que joia que ela quer. Eu quero aquela joia ali, quero a joia aqui. E esses assessores tinham que ficar comprando joias para a mulher do Netanyahu. Uau. Entendeu? E, então, essa testemunha que começou esse caso, e que, na verdade, então, está uma dor de cabeça para o Netanyahu, porque são muito fortes essas testemunhas, é justamente a assessora do Arnold Milton, a principal assessora dele, chamada Hadass Klein, que é uma israelense também, que é assessora desse produtor de cinema, que conta essas histórias de como que ela, assessora do produtor de cinema, tinha que ficar comprando joias para a Sarah, e tinha que organizar entrega de champanhe para a Sarah, entendeu? Em troca desse visto americano que o Arnold Milton conseguiu receber. Ele conseguiu receber. Eu nunca tinha ouvido falar na Sarah Netanyahu. Nós. Em Israel não tem uma pessoa que não tenha ouvido falar da Sarah Netanyahu. É? Ela é uma pessoa, ela é quase como uma irmã gêmea, né? É mulher do Netanyahu, mas ela tem uma influência sobre o marido dela que muita gente aqui se pergunta se é uma influência que pode, né? Que ela não foi eleita pelo povo, né? E ela tem essa influência direta sobre o marido dela em questões, inclusive, de segurança nacional, que parece, tá? Allegedly, né? O que provavelmente, o que se diz, né? O que se suspeita-se, que ela tem uma influência no marido dela, que é uma influência de política, né? Quer dizer, ela está sempre presente, você pode ver todas as viagens que o Netanyahu fez durante os 12 anos que ele foi primeiro-ministro e 3 anos anteriores que ele fez viagens oficiais para o exterior para conversar com dignitários internacionais. Quem estava do lado dele? A Sarah, ela foi a todas as viagens, sabe? Ela estava presente em tudo. E, recente, nos últimos anos, muitos áudios dela vazaram, áudios dela gritando com funcionários da casa do primeiro-ministro, gritando com jornalistas que escreveram coisas sobre ela e ela não gostou. Quer dizer, ela tem uma fama de ser um pouco histérica, né? E um pouco não muito equilibrada. Essa é a fama, tá? Eu não conheço, mas se alguém falar aqui em Israel, se você chegar aqui em Israel e falar Sarah Netanyahu, provavelmente essa é a ideia que virá na cabeça dos israelenses. Ô Dani, o Netanyahu ele fica entre esses processos e a possibilidade de ser reeleito? Pois é, porque não tem nenhuma lei aqui que diz que alguém que está sendo acusado, indiciado, né, por um crime, não possa ser primeiro-ministro. A verdade é que tem lei que se você é um prefeito, você não pode ser prefeito. Se você é ministro, você também não pode. Não, prefeito, eu não sei. A questão é o seguinte: é que tem alguns cargos do governo que você, indiciado, você não pode realizar esses cargos. Mas primeiro-ministro. Mas primeiro-ministro você pode, mesmo. Quer dizer, se ele foi. Se houver um veredito e ele for considerado culpado, ele não pode. Mas enquanto o julgamento acontece, mesmo ele sendo indiciado, ele pode ser primeiro-ministro, sim, porque a Suprema Corte considera que ele recebeu os votos do povo. Então, a Suprema Corte não quer meio que dizer para o povo, olha, a gente não quer deixar a pessoa que vocês elegeram, ou que vocês querem que tente formar o governo, a gente não quer barrar essa pessoa desse mandato popular, né, que foi dado a ele. Mas, no momento em que, se ele for considerado culpado, aí realmente já é inconstitucional, quer dizer, ele já não pode ser primeiro-ministro. E ele tem foro privilegiado sendo primeiro-ministro? Não existe isso aqui. Ai, que bom, nossa.
Não, ele tem que, inclusive, ir Pena que essa aos... legislação não tem aqui no Brasil. A lei israelense é mais parecida com a lei britânica. Eu não sei, não conheço muito bem Ah, não essas tem coisas, voto não. privilegiado. Que coisa interessante. Não, não que eu saiba, e eu posso estar errada. Se eu estiver errada, depois me consertem, mas pelo que eu saiba, não. Ele tem que ir à Tem que corte. responder tudo. Ele não pode, inclusive ele pediu, os advogados deles pediram para que ele não precise ir a algumas sessões e falaram, não, ele precisa ir, ele é o réu, Ah, entendeu? Então, ele interessante. está, quer dizer, e muita gente, inclusive, diz, como é que pode um cara que está sendo julgado, e que pô, você é um réu numa situação dessa, em 3 casos, 3 indiciamentos, poxa, você passa muito tempo da sua vida lidando com isso. Você está querendo limpar seu nome, né? Muita gente, inclusive, como o Ehud Olmert, antes mesmo de ser indiciado, ele saiu do governo, ele abriu mão de ser primeiro-ministro, porque ele disse: agora eu vou me dedicar a limpar o meu nome. Ele não conseguiu, foi para a prisão, o Olmert, né? Mas o Netanyahu, como que ele tem tempo? Entendeu? De ser, sabe, de ir para a corte, de não sei o quê, advogado de não sei o quê, e ainda quer ser primeiro-ministro de novo, entendeu? Tem muita gente que provavelmente isso vai entrar na campanha agora. Tipo, ó, não ficar, ele não tem tempo para isso. Não tem tempo de ser primeiro-ministro, Olha, a gente com certeza vai retomar esse assunto nas próximas semanas, né? sem dúvida. É, te pergunto também, Dani, a gente falou um pouco sobre Covid, né? Uma novidade em Israel, né? Israel está sempre à frente no mundo no assunto, né? Nesse assunto do trato com a pandemia. Qual que é a novidade? Pois é, Israel foi o primeiro é, a fazer a vacinação em massa, já no final de dezembro, né, final de dezembro de 2020, já foi o primeiro país a dar a primeira dose, né? Depois foi o primeiro o país a dar a segunda, a dar a terceira, a quarta dose, provavelmente agora vai ter uma quinta, ainda não está decidido, mas provavelmente. E Israel novamente está na linha de frente com a possibilidade de pais vacinarem filhos com menos de 5 anos, né, com menos de 6 anos, né, com 5 anos para baixo. Então, Israel, a Anvisa israelense aprovou, né, a vacina da Pfizer para crianças até 5 anos, e o Ministério da Saúde israelense emitiu uma nota dizendo, olha, vocês agora pais vão poder vacinar. Não por enquanto, é uma coisa assim, tipo, nós sugerimos, né, o Ministério, o governo sugere que vocês vacinem, porque as crianças estão à mercê, né? Está tendo uma quinta onda agora em Israel de Covid, que está aumentando os casos assim 100% nas últimas semanas, né? Então, o Ministério da Saúde fala, olha, nós sugerimos que vocês vacinem seus filhos. Mas, por enquanto, não vai ser algo assim, tipo, obrigatório, quem não vacinar não pode levar para Entendi. a escola, entendeu? Para a escola, para o jardim de infância, né? Então, por enquanto, ainda não. Mas, realmente, Israel vai ser um dos primeiros países que vai vacinar crianças, nenéns, né? A partir de poucos meses de idade até 6 anos, até 5 anos. Interessante. As UTIs infantis estão cheias? Aqui não tem muito. Eu acho que quando se trata de corona, não sei se tem UTI infantil, acho que são UTIs específicas de corona, como até agora, quer dizer, não, acho que boa pergunta, se tem UTI infantil de corona, eu acho que não. Acho que as UTIs são de corona, especificamente corona, não infantil ou de adulto. O que eu sei é que está aumentando muito o número de pessoas que estão em UTI, mas tem poucas crianças. Tipo, você não vê crianças chegando a tratamento intensivo, Uhum. entendeu? Realmente, as crianças, elas têm, de uma maneira mais fraca, realmente, elas desenvolvem a doença de uma maneira mais fraca, mas não se sabe se as próximas ondas isso vai mudar, né? Uhum. Mas tem, sim, crianças que desenvolvem algumas síndromes, que se falou nos Estados Unidos muito, de algumas síndromes Sim. específicas, a criança fica toda paradona, né? Fica toda imobilizada. Tem várias coisas que acontecem com crianças, mas os números não são realmente muito altos, não. Agora, é importante vacinar crianças, porque aí elas não transmitem também para pessoas mais velhas que têm, Sim. né? Que elas podem transmitir, né? Mesmo que elas não desenvolvam a doença de maneira muito forte, elas
são, né, veículos de transmissão. Importante, interessante essa determinação do Ministério da Saúde israelense. É a primeira no mundo, né? Eu não ponho minha mão no fogo, eu acho que tá? Mas eu posso estar errada, mas eu acho que Israel é realmente o primeiro país. Eu acho que nos Estados Unidos eles fizeram um piloto, uma coisa assim, tipo, começaram a fazer até para estudar, né, e aprovar. Mas eu acho que, enquanto país, Israel é o primeiro, se não um dos primeiros. Legal, Daniela. Super obrigado, então, aqui pela presença. E eu convido a todos para nos acompanharem também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Daniela, e até a próxima. Tchau.